Na aula passada falamos que consciência gera arrependimento e o arrependimento nos conduz à ação. Desde o começo do curso nós estamos falando de transformação na vida das pessoas, transformações na sua vida, que certamente estão colocando suas escolhas financeiras num caminho novo, num caminho que você não conhecia, num caminho cheio de novidades, cheio de aprendizado, cheio de dúvidas. Estamos avançando na zona do desconhecido. E isso também já foi discutido lá no módulo 1, que quando estamos lidando com algo desconhecido, a probabilidade de errarmos aumenta. Erros vão acontecer, aprendizados serão tirados desses erros. Toda vez que eu experimento investimentos novos, a recomendação é começar aos pouquinhos, com pequenos valores, justamente para nos dar a oportunidade do erro, nos dar a oportunidade da perda, para que a gente possa colher alguns aprendizados e numa segunda rodada fazer escolhas melhores. Agora, quando nós estamos conscientes do tempo que perdemos, conscientes dos erros que cometemos, surge toda uma sensação de tempo perdido, uma necessidade de correr atrás do que se perdeu, uma certa pressa de resolver o que está mal resolvido em nossa vida. Você sabe, não fui eu que inventei o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Quanto mais ansiedade você tem, quanto maior a vontade de mudar, maior é a probabilidade de você fazer escolhas que induzam, que conduzam a algum tipo de erro. Eu quero começar a investir em algo novo, de repente a economia está bombando, está crescendo, eu quero investir em renda variável, só que nesse mercado de renda variável há dezenas, centenas de milhares de investidores com anos de experiência e eu engatinhando no aprendizado. Quem você acha que vai ganhar mais dinheiro nesse mercado? O experiente ou quem está começando? Você tem que contar com o erro, você tem que ter uma atitude mais conservadora, mesmo no mercado de maior risco, para evitar perdas excessivas. Agora, uma coisa é a perda decorrente de uma falta de conhecimento, a perda decorrente de um erro cometido, de um exagero numa escolha. Outra coisa é o erro decorrente de armadilhas que são criadas propositalmente para iludir o investidor. Golpes, estelionato, falcatruas, mentiras. Há várias situações históricas, vários fatos do mercado de investimentos na economia brasileira que assustam bastante as pessoas. Não vou considerar agora uma armadilha que atingiu mais pessoas, a tomada da poupança no governo Collor, por exemplo, que ali não foi uma falcatrua, foi uma condução equivocada de uma boa estratégia de controlar a inflação. Deveria, sim, ter um tipo de prática como a da retenção da poupança, mas com algum tipo de exceção para quem necessitava do recurso, para quem vivia daquele recurso. Faltaram ajustes, faltou um cuidado com a inflação. Outros exemplos já não são exatamente decorrência de escolhas mal ajustadas, mas sim de mentiras perfeitamente elaboradas, cuidadosamente elaboradas para enganar as pessoas. Um bom exemplo, quantas pessoas não investiram alguns anos atrás em gado? O caso da Famílias Reunidas do Boi Gordo, que as pessoas compraram cotações de gado ou compraram a propriedade de cabeças de gado pensando em revender no segundo momento e, de repente, se vendeu muito mais documento do que existia de gado, as pessoas compravam papéis que eram como se fossem figurinhas repetidas, na hora de resgatar esse dinheiro não tinha gado suficiente. Mesma coisa o caso do avestruz master, outro caso emblemático no Brasil. As pessoas compraram avestruz, mas não sabiam onde estavam os avestruzes. A quantidade de avestruz vendida foi dezenas de vezes maior do que o que realmente existia. Existem pirâmides financeiras, oportunidades que as pessoas são convidadas a colocar dinheiro em um mecanismo que supostamente funciona muito bem. É muito fácil identificar uma pirâmide simples em que alguém te convida a colocar, por exemplo, R$100 numa espécie de gincana, de brincadeira, em que se você colocar R$100 e convidar 5 pessoas a colocar R$100 também, essas 5 estarão colocando 500, parte dos 500 voltarão para você, se será remunerado. Aparentemente um negócio que funciona, mas que a história mostra, as pirâmides se esgotam rapidamente, quando quebra o ciclo, muitas pessoas perdem dinheiro. E provavelmente os que entraram no momento que isso se popularizou serão um dos que perderão. Existem pirâmides mais elaboradas. Uma pirâmide normalmente praticada no mercado é aquela que se confunde com o marketing multinível, com empresas de vendas diretas, marketing de relacionamento, em que você entra para um negócio para comercializar qualquer coisa. Pode ser cosmético, pode ser serviços, pode ser produtos de beleza, de emagrecimento, roupas, eletrodomésticos, enfim, não importa o que você está vendendo, e você vai formar equipes que venderão para você.
Marketing multinível é um negócio idôneo, é um negócio correto, é uma estratégia para se vender com times formados, times que irão recompensar os líderes dessa hierarquia formada, mas o problema é que quando esse negócio de marketing multinível cria uma lógica de pirâmide financeira, ele rapidamente vai ruir. Quando que isso acontece? Acontece quando se incentiva a venda do negócio em si, entra para a minha rede que você vai ganhar muito dinheiro, vai ficar muito rico e esquece-se do produto ou do serviço que a empresa vende. Se eu quero vender cosméticos, por exemplo, eu tenho que ser um bom vendedor de cosméticos, tenho que avaliar se o mercado em que eu estou envolvido é comprador de cosméticos, se eu tenho contato com pessoas que consumirão o que eu vendo. Se eu for bem sucedido empresarialmente, eu saberei formar uma rede também bem sucedida. Quando eu mal sei o que eu vendo, estou convidando pessoas para entrar na rede, para venderem coisas que eu não conheço muito bem. Essas pessoas vão vender coisas que não conhecem muito bem e vão convidar outras pessoas a entrar e vender também. Está criada a figura da pirâmide e não do marketing multinível. Pessoas não necessariamente mal intencionadas, mas mal treinadas, mal preparadas, podem facilmente destruir uma rede de marketing multinível eficiente, honesta, eficaz, um negócio bem sucedido, destruir e transformar em pirâmide financeira. Como não cair num golpe desse? Como evitar que eu perca dinheiro numa situação em que há contrato assinado, há CNPJ, há às vezes divulgação em rede nacional, em televisão, em novelas, em jornais? Como não ser iludido com uma proposta que é simplesmente uma pirâmide que me leva a perder dinheiro, não colocar meu dinheiro em algo que me leva a perder? É preciso tomar alguns cuidados. Quando se trata de mercados regulados, eu tenho entidades fiscalizadoras, entidades reguladoras que me ajudam a entender o que está acontecendo. Se eu estou entrando, por exemplo, num negócio de marketing multinível, é interessante eu entrar na agência reguladora, na Associação das Empresas de Marketing Multinível, para entender se essa empresa está regulamentada, já está totalmente aprovada, qual que é o histórico, qual que é o resultado de outras pessoas que estão ali. Se eu estou entrando num produto financeiro, se eu estou tentando investir meu dinheiro com a promessa de ganhar algo com ganhos acima da média, rentabilidades acima da média, é importante entender se esse investimento está devidamente registrado na agência reguladora, no mercado do qual ele faz parte. Para entender como isso funciona, vamos ver quais são as principais entidades reguladoras. Quando estou negociando papéis de renda fixa, papéis comercializados pelas corretoras, como títulos públicos, CDBs, debêntures, papéis em geral negociados no mercado, há a recomendação de que minha carteira de investimentos esteja registrada na CETIP, que é a Câmara de Liquidação e Custódia. O que é liquidação e custódia? Todas as transações de papéis de renda fixa têm que passar por uma entidade organizadora das compras e vendas que registra no final do dia. Eu tomo uma hora de decisão na manhã, na tarde, num certo dia, até o final do dia isso tem que ter passado pela CETIP para registrar que o dinheiro migrou de um vendedor para um comprador, que a propriedade dos títulos também mudou de mãos. Normalmente as grandes corretoras e os grandes bancos terão suas operações registradas na CETIP e você tem lá um login e senha, você pode se cadastrar. Se você já tem carteiras de investimento na sua corretora, no seu banco, talvez você não tenha se cadastrado na CETIP, entra lá no site cetip.com.br, entenda como funciona, crie o seu login e você vai poder receber a cada consulta, sem necessidade do banco ou da corretora enviar, a sua posição de investimentos. Está fazendo um investimento volumoso, você mandou 50 mil reais, por exemplo, para a sua corretora, você acredita que a operação foi feita. Foi ou não foi? Foi registrada ou não foi? Não chegou e-mail de confirmação. Como saber se aquela operação que você solicitou ontem realmente foi efetivada? Entra na CETIP e vê se houve transação entre as diferentes partes, se você realmente teve o dinheiro transacionado e a posse chegou para você. Isso dá segurança àquilo que você investe, isso dá tranquilidade ao investidor. Todas as grandes corretoras e grandes bancos normalmente prestam esse serviço automaticamente. Você recebe um e-mail de confirmação e um extrato da CETIP mostrando que aquela operação foi efetivada. Além da CETIP, que é a Câmara de Liquidação e Custódia, que confirma operações feitas, existem entidades que regulam o mercado. Tá? Os grandes nomes que a gente conhece aqui, os órgãos normativos, com relação a tudo que envolve dinheiro, câmbio, bancos, existe o Conselho Monetário Nacional, que estipula as normas, as regras de funcionamento do mercado. Para o mercado de seguros, existe o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP. Também a mesma coisa, normas e leis que regem esse mercado. Quando se trata de previdência complementar, previdência privada, existe o Conselho de Gestão da Previdência Complementar, o CGPC,
que basicamente são órgãos normativos. Quando você vai buscar solução de dúvidas, solução de problemas junto aos órgãos normativos, você não vai ter resposta, porque o papel desses conselhos é de simplesmente organizar a legislação. É importante entender quais são os órgãos fiscalizadores da norma criada por esses órgãos. E aí nós entramos nos órgãos fiscalizadores. Quando se trata de administração de bancos, operação bancária, serviços bancários e câmbio, o órgão fiscalizador é o Banco Central do Brasil. Se você tem alguma dúvida quanto à idoneidade do seu banco, alguma dúvida quanto à saúde financeira do seu banco, alguma dúvida quanto à correção de uma certa condução de processo, ou dúvida sobre algum tipo de cobrança indevida, existe uma primeira oportunidade de esclarecimento de dúvidas sobre tarifas, operações simples junto à FEBRABAN, Federação dos Próprios Bancos, que é uma entidade reguladora das instituições financeiras. Agora, se há um questionamento quanto à correção na conduta, um questionamento quanto à idoneidade de uma certa operação, o Banco Central é o órgão que vai orientar quanto à solução de problemas. Normalmente você vai procurar a ouvidoria, todo o site de órgão regulador tem a ouvidoria, que é a área que ouve as reclamações do público, que digere essas informações para avaliar se há correção ou não há. Normalmente você vai ter uma resposta da ouvidoria com relação aos passos a serem seguidos para resolver o problema que você identificou, a situação que foi criada que precisa de algum tipo de orientação. Isso para bancos e moeda estrangeira. Corretoras de câmbio, por exemplo, que negociam dólares, estão sujeitas ao Banco Central. Quando se trata de investimentos, o órgão regulador é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. E aqui entra todo tipo de investimento, quando se fala de negociação de ações, negociação de títulos, negociação de qualquer tipo de contrato, seja de boi, de avestruz, de câmbio, quando se trata de investimento, contratos que prevêem uma venda futura, estou negociando um certo valor para receber o câmbio no futuro, ou quando se trata de algum tipo de operação que você se sentiu lesado por uma corretora junto à Bolsa de Valores, normalmente você vai ter um canal de reclamação na corretora, para ter sua solução obtida, para ter algum tipo de esclarecimento sobre aquela situação. Se a corretora não resolve, você tem a ouvidoria da BMF Bovespa para avaliar se aquela corretora está agindo de maneira adequada ou não. E em última instância, você vai ter a ouvidoria da CVM para orientar se o mercado está criando algum tipo de situação lesiva à sua saúde financeira. Em geral, as ouvidorias nos canais mais próximos do consumidor, corretora e Bolsa de Valores, são mais acessíveis, mais ágeis do que de um órgão fiscalizador tão abrangente quanto a CVM. Mas se você está diante de uma oportunidade de investimento, que seja do mercado de imóveis, que seja cotas de investimento em alguma coisa, empreendimentos imobiliários, fundos imobiliários, que conjuga diferentes investimentos, câmbio, renda fixa, renda variável, não importa. Todo investimento tem que ser submetido à CVM, aprovado, registrado para ser vendido ao público. Então, digamos que alguém está te oferecendo algo, participar de cotas, em alguma coisa que possa valorizar. Assim como houve história do boi, do avestruz no passado, de repente estão te vendendo cotas de dromedários em algum lugar e você quer investir em dromedários porque estão dizendo que vai ser a tendência no mercado mundial comer carne de dromedário ou fazer viagem de dromedário, não importa. Primeira preocupação. Consulte a CVM se aquele procedimento está registrado, se aquela operação está registrada. Você pode começar pelo próprio comercializador da operação. Isso que você está me vendendo está registrado na CVM? Me passa uma cópia desse registro? Nesse momento, boa parte dos mal intencionados desistem de te abordar e vão procurar outro mais ingênuo. O registro na CVM é a garantia de que aquela operação foi validada, de que há um certo controle e registro em cada elemento, que há documentação suficiente para se aprovar determinadas transações e que não há nenhum tipo de risco para o investidor, para o consumidor, de comprar alguma coisa que não exista. Até por isso, algumas operações mais informais, vou dar um exemplo, investimento em reflorestamento, por exemplo, exige algum tipo de controle bastante limitado. A CVM às vezes não aprova, não autoriza a divulgação ou a comercialização de cotas de empreendimentos de reflorestamento, porque é muito difícil controlar que as árvores estarão de pé, que elas não serão cortadas antes do momento. Você não tem a documentação, você não tem condições de garantir que aquilo seja oferecido de maneira bem documentada para o investidor, aquilo não vai ter registro. É uma relação de confiança que exige um acompanhamento mais próximo do investidor, não apenas confiar em documentos, papéis, transações e contratos assinados. Enfim, falamos de CVM, próxima entidade reguladora, Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Tudo que se refere a seguros
E capitalização está sob a fiscalização da Superintendência de Seguros Privados. Se sentiu lesado, um título de capitalização. Se sentiu lesado, não atendido, não coberto, indevidamente teve o seu seguro negado, sua cobertura negada por uma companhia seguradora, quem vai avaliar se realmente o não atendimento foi devido ou não, foi justificado por uma questão contratual, é a SUSEP. Poucos mercados são tão bem regulados quanto o mercado de seguros, tão restritivos quanto o mercado de seguros. Normalmente as falhas na prestação de serviço têm a ver com documentos mal preenchidos, com contratos mal assinados, com informações não prestadas, que dão às companhias seguradoras uma certa proteção diante de coberturas que não seriam esperadas dentro daquele contrato. Mas há alguma dúvida? Não sabe se um seguro maravilhoso está realmente coerente com a sua realidade, sua necessidade? Consulta a SUSEP. Um exemplo interessante, muitas pessoas têm o hábito de investir em seguros no exterior. Empresas seguradoras oferecem condições vantajosas de você comprar em dólares uma cobertura no exterior. Isso falando para os alunos do curso que estão aqui no Brasil. É ou não é interessante? Primeiro ponto a avaliar é que são investimentos não cobertos ou não fiscalizados pela SUSEP. O que acontece? Se há algum tipo de problema, se você enviou esse dinheiro para alguma conta e não houve confirmação de recebimento, não houve confirmação de que sua apólice está vigente, você não tem a quem reclamar. Você não está amparado por essa legislação local bastante protetiva. Consequentemente, há uma relação de confiança aí que tem que ser considerada, um histórico da seguradora, o histórico do agente segurador, para que você não seja enganado. No âmbito da CVM, muitas pessoas perguntam por que não investir em Forex, investimento no exterior, operações estruturadas de câmbio fora do Brasil, em moeda americana, japonesa, europeia, vale a pena investir em Forex? Forex é uma operação que não é regulada pela CVM, a CVM não tem como cobrir e fiscalizar as operações fora do Brasil. O que acontece? Você remete o seu dinheiro para uma casa de câmbio, essa casa de câmbio remete o seu dinheiro para uma conta no exterior. Você não tem, muitas vezes, a conta aberta no exterior no seu nome, esse dinheiro fica confiado a uma instituição, às vezes financeira, às vezes não financeira, que está cuidando da sua carteira. O risco é muito grande. Num mercado gigante de Forex, se formos pegar de cada 10 empresas, talvez uma ou duas seja idônea e 8 ou mais sejam propensas a gerar falcatruas, você não terá quem reclamar se houver um investimento inadequado, se houver uma decisão de investimento não aprovada por você. Se acontece algum tipo de falha nesse sentido no Brasil, você reclama a CVM, você tem seu recurso ressarcido. Então, confiar na capacidade de ressarcimento é importante, mas é importante que você saiba que o seu investimento está sob a fiscalização de um agente regulador. Da mesma maneira, quando se trata de previdência complementar ou previdência privada, existe a Previc, que vai fiscalizar e coordenar todas as ações em cima da gestão de empresas de planos de previdência. São empresas seguradoras também, mas é um segmento específico de empresas de previdência. Mais uma vez, funciona como seguros, como investimentos. Alguma dúvida, estão te oferecendo algo que é muito vantajoso, algo que tem algum tipo de privilégio, algo que está muito fora do mercado, consulte essa operação junto à Previc. Na prática, qualquer mercado de investimentos tem seus órgãos reguladores, tem suas agências, mercado de imóveis, cotas de investimento são submetidas à CVM, negociação de imóveis, existe o Cresce para fiscalizar os corretores de imóveis, para realmente levantar todos os documentos necessários entre compradores e vendedores, para testar que há capacidade de pagamento, que há idoneidade, que os imóveis estão registrados. Importante entender que sempre que houver uma promessa de ganho acima da média, sempre que houver uma promessa de grande vantagem financeira, regra básica é mantenha um pé atrás sempre. Sempre faça suas negociações com corretores registrados naquele mercado que você está avaliando. Fuja de ganhos muito elevados. Sempre confirme o registro das operações financeiras com o órgão regulador, ou órgão fiscalizador principalmente, sempre em contato com as ouvidorias. Serviço de investimento é um serviço como qualquer outro. Você tem serviço como Reclame Aqui, o site reclameaqui.com.br, para avaliar qual que é a reputação de certos serviços, a reputação do atendimento de algumas companhias seguradoras, corretoras de valores, bancos. Isso dá insumos para você fazer boas escolhas e evitar cair em armadilhas das quais possa se arrepender depois. Finalmente, se possível, consulte sempre outros investidores. Nós temos a poderosa ferramenta da internet, em que você pode procurar fóruns, discussões, debates sobre determinados tipos de investimento. Não olhe somente os argumentos vendedores, procure os argumentos arrependidos, procure ouvir pessoas que já passaram pela experiência e não estão mais nela, para que você entenda quais são as possíveis armadilhas dos diferentes mercados. Ganhos elevados são possíveis?
Sim, ganhos elevados são possíveis, mas normalmente são para experts. Eu acredito que você que está cursando o curso Inteligência Financeira, se não se interessou, vai se interessar por algum mercado, em algum momento desse curso, vai se aprofundar mais em algum desses mercados. Em algum momento você vai se sentir um expert, você vai estar mais envolvido com aprendizado, com outras pessoas que investem nesse mercado. Nesse momento você vai estar com acesso a oportunidades que chegarão algumas horas, alguns dias depois, as notícias, a imprensa, as divulgações de oportunidades, as recomendações de investimento das corretoras. Quando você está no mercado, você tem acesso à informação antes que ela se popularize. Normalmente é aí que você consegue o grande ganho. Não acredite em quem bate a sua porta, não acredite no e-mail que chega para você, não acredite numa dica que chegou por alguém que ouviu alguma coisa num programa de rádio, ouviu num blog, num site, alguma coisa. Fuja das dicas. Em algum momento você estará atuando como expert, como fruto do seu conhecimento, fruto do seu envolvimento, fruto do aprendizado que virá inclusive de erros que você vai cometer, mas erros que terão que ser cometidos aos poucos para fomentar, para criar esse aprendizado que é importante. Repito que no curso Inteligência Financeira nós estamos dando um primeiro passo. Vou provocar daqui para frente alguns mecanismos de aprendizado, de envolvimento, de conhecimento que vão trazer um mundo totalmente novo para você, principalmente quem até hoje investiu de maneira muito modesta, somente em banco. Fica o convite para no próximo módulo a gente aprofundar mais as aulas sobre investimentos. Mas não terminou não, tem mais coisa para aprender nesse módulo aqui. Te vejo na próxima aula.